Apresentadores. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, em rede estadual pela rede Antena FM. Portanto, então, a partir deste momento, até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia, com debate qualificado e também com informações precisas através dos sites rondonoticias.com.br. Você pode baixar o aplicativo e, consequentemente, ficar por dentro de tudo. E também dfmnews.com.br. No programa de hoje, como eu faço uma vez por mês, hoje eu tenho como convidado o professor, historiador, analista político, Francisco Matias. Matias vem à Voz do Povo, trazer informações do ponto de vista histórico, cultural, sobretudo de conhecimento in loco, como ele tem dos municípios do estado, da vida, então, dessas cidades que foram emancipadas e uma a uma vão fazendo aniversários. A gente vai debater este assunto aqui na Voz do Povo. O amigo ouvinte da capital do interior ligado no programa, mande mensagem para nós, 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Pois bem, eu quero abrir o programa de hoje, então, com as manchetes do site rondonoticias.com.br, também da FM News, e pedir a você para participar. Mande mensagem para nós, 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. As manchetes são: Jean de Oliveira fala sobre potencial elétrico de Rondônia e royalties das usinas. Maternidade sofre com falta de medicamentos, leitos e equipamentos. Pastor sofre infarto e bate em carro oficial do vice-governador e morre. Foi grave esse fato aqui em Porto Velho, para você do interior. Pastor evangélico, Isaac Manuel Quirino Júnior, de 41 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas José Bonifácio com Padre Chiquinho, bairro das Pedrinhas, região central aqui de Porto Velho, após sofrer um infarto fulminante enquanto dirigia. E ele acabou, então, colidindo seu veículo, um Palio, contra a caminhonete em que trafegava o vice-governador de Rondônia. Segundo informações de testemunhas, a vítima transitava nesse veículo Palio, como eu disse, cor cinza, quando sofreu um ataque e apagou no volante. Equipes da Polícia Militar, peritos e SAMU estiveram no local e constataram a morte do pastor. O corpo foi removido para o IML. São algumas das manchetes que estão no rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Também você pode mandar mensagem para nós aí, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo, e participar do programa. Temos ainda, Petrobras eleva em 4% o preço da gasolina. Tribunal de Justiça de Rondônia recebe prêmio Diamante de qualidade. Suspeitos de tentativa de homicídio são presos com 55 porções de cocaína. Lula é julgado pelo TRF4, com largas chances de ter processo do sítio de Atibaia anulado. São algumas das manchetes que estão nos sites rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br.
Você pode mandar mensagem para nós. 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Ao meu lado, então, o professor Francisco Matias, convidado da Voz do Povo de hoje. A entrevista começa agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes internautas, saúda o professor Matias, Francisco Matias, cidadão honorário de Porto Velho, e diz da alegria de recebê-lo aqui. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar Souza de Sá. Boa tarde aos seus ouvintes em rede estadual. Estamos aqui mais uma vez, né? Tá tudo bem? Muito prazer, tudo bem, tudo tranquilo. Pois bem, o telefone 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Professor, os municípios de Rondônia começaram a aniversariar no atacado, né? Todo dia a gente tem notícia. Ontem foi Cacoal, semana passada, salvo engano, foi Vilhena, dia 24, e assim Pimenta vai. Bueno, dia 23. Eu gostaria que o professor discorresse a respeito dessas emancipações desses municípios rondonienses. Arimar Souza de Sá, você aborda um tema que é muito complicado, porque esses foram, Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, os meus municípios genuinamente rondonienses. Eles vão nascer dentro do território federal de Rondônia, quando só havia Porto Velho, que nasceu no estado do Amazonas, e Guajará-Mirim, que nasceu no estado do Mato Grosso. Então, esses são municípios rondonienses, criados em 1977, pelo presidente Ernesto Geisel e pelo governador Humberto Guedes. A criação em 77, a lei que criou, a Lei 6.448, preconiza que a instalação desses municípios e a emancipação deles ocorreria com a eleição dos vereadores, o que ocorreu em 1982 e tomaram posse em 83. Só que a posse dos prefeitos nomeados, que não emancipou, foi considerado como se emancipadoras. Entendi. E aí, repita, por gentileza. os municípios criados em 1977, Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, Do eixo da BR. do eixo da BR, eles deveriam ser instalados e emancipados com a posse dos vereadores eleitos em 1982. Por quê? Porque só vereador, só Câmara Municipal pode instalar um município. Só que em 77, o governador Humberto Guedes deu posse a prefeitos nomeados. Prefeito de Ariquemes, prefeito de Vilhena, de Paraná. E esses prefeitos, por um erro imenso, foi considerado emancipação do município, que não se emancipou ali, que o prefeito que eu estou sendo nomeado não tinha orçamento próprio, não tinha Câmara Municipal, não tinha vereador, o município ficou dependendo de Porto Velho. Quer dizer, enquanto o município, só para clarear para o ouvinte entender bem a nossa entrevista, enquanto o município tiver prefeito nomeado, ele continuava sendo apêndice da capital. Tutelado pela capital. Orçamento, não tinha nada. Foi isso que aconteceu. Isso, clareou isso aí mesmo. Pode concluir. E aí se faz essas datas, que são feriados municipais nesses municípios, que são dados do ponto de vista da lei que criou, 6.448, estão incongruentes com a lei. E do ponto de vista histórico, também estão. Mas eles consideram assim e que assim fique. Mas há um erro imenso nessa emancipação que não aconteceu nessas datas. Bom, então esses municípios são Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Jaru, não? Não, Jaru já é de 81. De 81. Já se emancipou com as eleições. Muito bem. Essa emancipação significa o quê, do ponto de vista político, para este município? Que o município era distrito, no caso de Paraná, Ariquemes, Pimenta Bueno, Cacoal e Vilhena, era um distrito de Porto Velho. Vilhena era distrito de Porto Velho, mas que quando foi cada município também era de Guajará-Mirim. E a emancipação diz assim, ó, cria-se um município, o município vai ter autonomia orçamentária, autonomia de leis, o que não aconteceu naquelas datas. O telefone está aí para você mandar mensagem, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Lu Pires, o Abel Machado Bisneto, que cumprimento o professor Matias também, e outros ouvintes que nesse momento estão ligados na Voz do Povo. Professor, eu quero falar, antes de qualquer coisa, da ocupação humana desses municípios. Foram a partir de chamamentos feitos pelo governador Jorge Teixeira, e o Lúcio Albuquerque, que esteve aqui, reclamava, o jornalista historiador também,
de que o coronel Humberto Guedes, ele, dada a importância que ele tem, hoje há uma desimportância em relação à figura dele, que criou as bases, os alicerces para a vida do Estado, e não tem homenagem. A gente ouve falar de Humberto Guedes. E eu quero perguntar ao professor Matias, na condição de historiador, como é que ele avalia essa colocação feita pelo Lúcio Albuquerque. O Lúcio está correto. Foi exatamente no governo Humberto Guedes que esses municípios foram criados. E foi o governador Humberto Guedes que foi lá para instalar esses municípios, para dar posse aos primeiros prefeitos. Então, esses municípios são da era do governador Humberto Guedes. Que o presidente era Era Ernesto Geisel. Ernesto Geisel. Isso é na década de 1970, foi 77, né? Uhum. Então, está certo o Lúcio Albuquerque, historicamente falando, o Humberto Guedes lançou as bases para criar o estado de Rondônia, e esse município foram essas bases aí, porque só tinha Porto Velho e só tinha Guajará-Mirim. Pois é, as duas cidades primeiras de Rondônia, Porto Velho e Guajará-Mirim. Isso. Muito bem. Professor, eu gostaria agora de falar sobre o crescimento individual de cada município. Eles praticamente são criados no mesmo tempo, uns se super desenvolveram, outros ficaram mais para baixo. Isso ocorreu por quê? Isso essa colonização que você falou, essa chegada desses imigrantes sulistas, que não eram todos sulistas, evidentemente, tinha do Sudeste, do Nordeste, tinha do Centro-Oeste, tinha do Norte. Mas a base foi Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, foi a base. Uhum. Né? O que acontece com isso aí? Ó? Vilhena, por exemplo, começando por Vilhena. Como Vilhena é da entrada do Estado e na saída do Estado, ela tende a se desenvolver muito mais do que a Pimenta Bueno, que fica a 200 km de distância para baixo, no entremeio entre Cacoal e Vilhena. Então, Vilhena se desenvolve mais do que Pimenta Bueno e Cacoal se desenvolve mais do que Pimenta Bueno também. O eixo da BR facilita. Facilita, e a proximidade da geoestratégia, de viagem, de hospedagem, de comércio. Aí você tem o presidente Médici, que vem depois de Paraná, e que se perde no tempo, porque fica logo depois de Paraná e logo depois de Cacoal. Então fica no meio dos desenvolvidos, não se desenvolve. Aí você desce o morro de lá para cá, você vem descendo, você tem Ji-Paraná, que deu aquela crescida, porque é centro geográfico do Estado. Então Ji-Paraná tem essa e a BR passa por dentro de Ji-Paraná. Corta bem no meio de Paraná, né? E leva as pessoas a ficar no centro. Vamos ficar no centro aqui de decisão, no centro econômico. Aí você vai ter Ouro Preto do Oeste, que fica próximo de Paraná. Aí não se desenvolve muito. Aí você tem Jaru, que fica perto de Ariquemes, que não se desenvolve muito. Então, os municípios grandes criam municípios satélites. O caso de Jaru, que é satélite de Ariquemes, Ouro Preto, que é satélite de Ji-Paraná, Médici, que é satélite também de Ji-Paraná, e assim vai. E o ouvinte da Voz do Povo aí do interior mande mensagem para nós, 993172715. Professor, quantos anos completou, então, esses municípios completaram? 42 anos. 42 anos. De instalação, de emancipação. Agora eu vou redirecionar a entrevista para um outro foco, diz respeito aos filhos de Rondônia, dos migrantes já genuinamente rondonienses. Fale sobre isso, professor. Pois é, essa sua pergunta aí, Erima, para você que é filho de Rondônia, é muito interessante, porque há uma discussão aqui em Porto Velho, eu até tive essa discussão agora lá na Escola Legislativa, de que filho de Rondônia, rondoniense, só é quem nasce em Porto Velho ou em Guajará-Mirim. Mas não, se nasce rondoniense de Calama até Chupinguá, de Chupinguá até Limoeiro. E esses filhos de Rondônia que nasceram ao longo da BR-364 ou nas suas áreas de influência, eles têm uma orientação histórica, econômica e política muito diferente do que nasce aqui em Porto Velho ou lá em Guajará-Mirim. Porque a nossa filosofia aqui é muito centralista, é muito madeira mamoreana. A deles é BR-364. Nós temos uma filosofia de que a madeira mamoré é o tudo e o nada. Eles nem sequer conhecem a importância da madeira mamoré ou a sua desimportância. E eles têm a BR-364 como centro catalisador de tudo. Não tem muita referência com Porto Velho. É um problema sério. Eles não têm referência com Porto Velho. Porto Velho e Guajará cultivam mais a história e lá eles cultivam a história deles como migrantes. É isso? É mais ou menos assim. Porto Velho e Guajará cultiva a história a partir dos seringais e da ferrovia Madeira-Mamoré. Eles cultivam a história a partir da colonização agropecuária e da BR-364. Poucos têm referência seringueira. Existe, é claro que existe. Pimenta Bueno tem muita, Cacoal também tem, Cacau também muita referência. Mas a maioria deles referência à agropecuária, café, soja, milho, essas coisas assim. Gado.
E o ouvinte da Voz do Povo ligado no programa, mande mensagem para nós em 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. O Marildo Dias manda um abraço ao professor Matias, a mim também. Esse bate-papo com o professor Matias, também terei uma aula sobre nossa história, diz o Marildo. Muito obrigado. Parabéns, tanto ao comunicador quanto ao entrevistado. Muito obrigado, Marildo. Aqui do Triângulo. Um abraço ao Marildo, Zé de Oliveira também está com a gente. O Francisco Celini Ariquemes também está na Voz do Povo. Vou fazer o primeiro intervalo. O amigo ouvinte da capital do interior ligado no programa, mande mensagem para nós. 99317-2715. Estamos falando da história de Rondônia. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. O Nativida é referência no Estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222 4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. O Nativida é referência no Estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800.
0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo para todo o estado de Rondônia, através da rede Antena FM. Hoje com a presença do professor historiador Francisco Matias. O telefone 993172715 é o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Se você quiser assistir as imagens da Voz do Povo, você que está acompanhando o programa, você então acessa pelo site rondonoticias.com.br. Você entra na página do Rondonoticias e lá tem as imagens, como também tem no site da FM News. No bloco anterior, então, eu discutia com o professor Matias a respeito dos acontecimentos que cercam a vida da população de Rondônia, sobre a emancipação desses municípios, como eu disse na abertura do programa, fazendo aniversário no atacado. Muito bem. Professor Matias, a criação desses municípios, a partir do chamamento que Jorge Teixeira fez, eles cumpriram que protocolo, historicamente falando? Primeiro eu queria esclarecer por que no atacado. Porque foram criados por uma só lei, num só dia, de 11 de outubro de 1977, lei número 6.448, que criou no atacado esses 5 municípios. Daí a coincidência de data. Depois, o chamamento desse município seria antecede ao Jorge Teixeira. Quando o Jorge Teixeira chega em Rondônia para governar, esses municípios já existiam. Já tinha o município de Ariquemes, de Paraná, de Cacau, de Pintabana e de Vilhena. O Jorge Teixeira vai criar o município de Jaru, de Ouro Preto, de Presidente Mestre, de Colorado do Oeste, de Espigão do Oeste e de Costa Marques. Depois cria Rolim de Moura e cria Cerejeiras, isso é Jorge Teixeira. Mas o Guedes criou Ariquemes, de Paraná, Cacau, Pintabana e Vilhena. Então, é bom saber que isso foi o Guedes. Porque essa migração... O antecessor do Jorge Teixeira, isso, só para as pessoas se Jorge Teixeira. E o Jorge Teixeira criou, como eu falei, esse município mais Rolim de Moura e Cerejeiras. Esse chamamento todo é uma diáspora que estava acontecendo no sul do país com a tecnologia que chegou no campo. Então, quando chega a tecnologia rural, que vai desempregar milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Sudeste, de modo geral, quem vai receber esses excluídos é Rondônia. Quer dizer, entram as máquinas, saem os homens. Saem os homens. E o coronel puxou eles para cá. Puxou para cá. Vá para Rondônia, que lá é o sul sem geadas. Lá dizia para o sulista. Lá no Nordeste dizia, vá para Rondônia, que lá é o Nordeste sem seca. Então o pessoal vem para cá, para o paraíso. Rondônia é a terra da promissão. É a terra de Canaã. É o paraíso, é Rondônia. Aí entra o INCRA e sua colonização, dando um lote a cada um. Isso. E, consequentemente, você tem que derrubar, diferentemente da política de hoje. Derrubar para demonstrar a sua aptidão ao solo rondoniense. Isso. Aí é titulado. E você que foi do INCRA, você participou disso aí, você presenciou isso aí, e sabe, só recebia financiamento se desmatasse 50% do lote. Chama desmatamento em bloco, ou preservação em bloco. Foi o que aconteceu aqui. Pois é, diferentemente de hoje. De hoje, né? Hoje você não pode nem pensar em desmatar, mas na época tinha que desmatar. Por isso você não pode criticar muito quem veio naquela época e desmatou, porque a política era desmatadora mesmo. Tanto é verdade essa questão que também o Quinto Beck entrou nessa história ali por década de 68, salvo engano, 68, a chegada do Quinto Beck, e o hino do Quinto Beck diz: a selva derrubando até o fim. Pois é, é o hino do Quinto Beck. É o hino do Quinto Beck. Quer dizer, o Quinto vai porque derrubou a selva. Derrubou a selva. Porque era a filosofia do governo militar na esteira do que o professor coloca aí. Esse hino do Quinto Beck, que você citou aí, é a prova contundente de que havia uma política desmatadora para poder ter uma política colonizadora. Tá vendo como eu cheguei lá onde professor? Não, você dá entrevista para o Arimar Souza. É da entrevista para um radialista, jornalista, que conhece essa Rondônia de palma a palma. O professor está fazendo ser amigo aqui, não sei porquê. É meu amigo, né? Aí pode deixar passar. Bom, restando a presença aqui do Fábio Camilo, também está conosco o Antônio José Magalhães, a Luciana Gonçalves também se ligou na Voz do Povo. A Luciana, a Voz do Povo, o melhor programa de Rondônia. Parabéns a mim, olha, muito obrigado. E pela bela entrevista com o professor. A Luciana tá muito obrigado, Luciana, muito obrigado mesmo. Se você quiser ver as imagens dessa entrevista, você entra no site Rondonoticias, na página do Facebook, entra na página do Facebook do Rondonoticias,
Lá você tem as imagens da Voz do Povo, ou na minha própria página também. Muito bem. Professor, então, agora a gente vai com o INCRA aqui. O INCRA vai nessa BR, começando por onde? O INCRA começa, do ponto de vista colonizador, começa em Ouro Preto do Oeste, que não havia. Não era Ariquemes, não, professor? Não, ele começa por Seringal Ouro Preto. É o Pico Ouro Preto, no Seringal Ouro Preto. Por isso o nome do município é Ouro Preto do Oeste, porque o Seringal era Ouro Preto, hoje onde fica lá aquele monumento do Chico Mendes. E instala-se o Pico Ouro Preto em 1970. 11 de junho de 1970 se instala o Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, primeiro da Amazônia. Nessa época era IBRA, né? Não, o IBRA. O IBRA é de quando? O IBRA é antes do INCRA. Eu sei, antes do INCRA. Mas é de quando? Que o INCRA é 1962. O IBRA. O IBRA. Depois vem o INCRA. Aí vai até 1970, quando o INCRA chega. Quando o INCRA sucede. E sucede ele. Aí tinha o INDA e tinha o IBRA. Vão entrar figuras históricas, pioneiras, vivas ainda. Né? A Ciscanu. Eu ia falar na Ciscanu, um abraço para eles de Paraná. Silvio Gonçalves de Farias. Silvio de Farias, capitão Silvio Farias, que é o cara, o cara da política, da história, que é injustiçado. Pouco homenageado. Aqui em Porto Velho, nem se fala do capitão Silvio. Mas em Jaru fala, em Ouro Preto fala, em Miranda da Serra fala, em Vale do Anari fala, porque ele fundou esses lugares. E doou sangue para isso, no bom ele sentido, doou né? seu próprio sangue, ele foi para a luta, ele enfrentou, luta, ele era mais poderoso do que o governador. Pois bem, o amigo ouvinte da Voz do Povo está gostando da entrevista? Mande mensagem para nós aí, 993-17-2715. Você que está no Facebook, mande mensagem no Facebook aí. O Abel Sidney, tá ligado na Voz do Povo? Meu grande amigo Abel Sidney. Pois bem, ontem alguém disse para mim, olha, procura o Abel, lança teu livro com o Abel, que eu estou na iminência de lançar meus livros, né? Bom, Abel é um editor de primeira linha. Pois bem, então um grande abraço ao Abel Sidney, ligado na Voz do Povo. Muito bem. Professor, então, saindo da colonização do INCRA, já passamos pela BR, já chegamos a Vilhena, vamos voltar para a capital. Muito bem. Com a chegada de imigrantes, vindo de todos, praticamente de todos os pontos do país, a partir desse chamamento, aí vai se criar o caldo cultural, com cabeças e costumes e culturas de todas as matizes. A capital se coloca como sobre isto? Numa posição, primeiro, de gerenciador desse processo, porque a sede do INCRA era Porto Velho. Então, a capital vai gerenciar e, ao mesmo tempo, vai repudiar esse processo. Então, a elite que havia antes de outras migrações paraenses, migrações mato-grossenses, madeiro-mamoreanas e dos seringais, vai repudiar esse avanço que está chegando aí pela BR. E até hoje, a elite porto-velhense não entende essa migração e, às vezes, até não aceita essa migração. Isso é um fato histórico, um fato geopolítico, de que Porto Velho ainda é uma cidade separada do estado de Rondônia. Por quê, professor? Pela ideia da elite antiga, que estava aqui e que se viu, digamos assim, envolvida por esse grande, você chamou de caudal cultural, e que às vezes até foi adormecida a cultura de Porto Velho. Chegou aqui, o Porto Velho se sentia melhor do que o migrante. Se sentia melhor do que o migrante, se sentia dono da terra. E nem sequer sabia onde era a terra que mora, como até hoje tem porto-velhense que infelizmente não conhece Rondônia. Precisa conhecer Rondônia. Só se ama aquilo que você conhece. Aí o cara que nasceu na terra não considera o migrante que chegou, que ama, estou aqui também. Sim, que ama estar aqui também. Eu vi hoje uma conversa lá na Escola do Recife sobre isso, né? Porque lá no Acre, o pessoal lá que manda, porque nasceu lá, é uma grande falácia. Não é verdade. E aqui tem pouco rondoniense, mas sabe por quê? Porque agora que o jovem rondoniense foi atentar para o seu estado, foi atentar, porque o jovem rondoniense mais rico antigamente fazia faculdade lá fora e lá ficava, quando voltava para cá, tinha mentalidade. Mas há um detalhe também nessa história, que Rondônia, com a vinda de imigrantes, também se tornou uma população flutuante, né? Chegava, especulava, voltava. O nato, rondoniense nato, ficava brabo com isso. O cara chegou, especula, quer tirar. Eu tenho até a minha crônica Ode a Rondônia, que das crônicas que eu escrevi. Ode, né? Não é Ode, não. Ode. Homenagem poética a Rondônia. Eu acho que a melhor crônica que eu escrevi é onde retrata isso.
né? Esta situação. Essa imigração de retorno, que nunca foi entendido como tal, chama-se imigração de retorno. Então, o imigrante vem, e tem imigrante que é imigrante por profissão. Ele vai onde tem melhor oportunidade, onde ele pode tirar mais lucro. E tem um imigrante que ficou. Se não fosse assim, nós tínhamos um vazio mesmo. Não tinha de Paraná, não tinha Candeias, não tinha Ulisses Guimarães, porque o pessoal todo tinha voltado. Quem ficou já criou o sentimento de pertencimento a essa terra. É só você andar nas cidades pequenas de Rondônia e ver casarões, mansões construídas, porque aquela pessoa enriqueceu e lá ficou e não vai embora. E tem filho e tem neto rondoniense nascido aqui. Muito bem, eu vou fazer o intervalo, eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo e com a presença maciça do ouvinte. Se você quiser ver as imagens da Voz do Povo, você entra no Facebook do rondonoticias.com.br, entra lá, Rondonoticias RO, também DFM News, tá lá as imagens, você vê as imagens ao vivo aqui do professor Matias dando banho de cultura aqui na Voz do Povo. Quero abraçar o Antônio José Magalhães, que daqui a pouquinho coloca-se também na Voz do Povo, a Terezinha Leão, o Zé Rodrigo Miranda, também o Jairo Santos, está ligado na Voz do Povo. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de cada criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro,
para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A voz do povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco, hoje debatendo com o professor, historiador, analista político Francisco Matias. Estamos debatendo as nuances da criação do Estado, muita gente não sabe, e o programa se presta a esse papel de ser um programa educador. Tanto que eu tenho trazido figuras de grandeza, de muita grandeza, exemplo do professor Matias aqui, para a gente levar esse conhecimento à população do Estado que não conhece, sobretudo aos novos habitantes dos últimos tempos. A gente está debatendo aqui, discutindo sobre as coisas do nosso Estado, enquanto outros programas estão brincando de fazer, da empregada do fulano, do cicrano, que faltou, a gente está debatendo sério aqui na Voz do Povo. Pois bem, o Antônio José Magalhães, meu ilustre ouvinte, cumprimenta o professor Matias, competente, conhecedor da verdadeira história deste paraíso chamado Rondônia, terra de oportunidades e da maior reforma agrária do Brasil. Saudações ao programa, é o Antônio José Magalhães. Magalhães, muito obrigado. Rondônia é o estado da reforma agrária, é o único estado do Brasil que nasceu da reforma agrária e promoveu uma reforma urbana, somente o estado de Rondônia. Infelizmente, a Academia Rondoniense, no caso a UNI, não reconhece dessa maneira. Rondônia teve o maior sucesso na sua reforma agrária e na sua reforma urbana. O INCRA é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Muito bem. Abraçando aqui a Terezinha Leão, o Zé Rodrigo Miranda, lá no Amazonas, ligado na Voz do Povo, Ana Duarte, o Zeiron Nildo Nascimento, o Tiago Castro, o Francisco Holanda. Francisco Holanda está famoso, né? Eu estou assistindo, estou gostando de ver. Francisco Holanda, ligado na Voz do Povo, manda abraço a mim e a você. E eu também para ele, o Francisco Holanda, eu chamo ele de Chico Holanda. Esse aí tem umas ideias muito boas para Rondônia. O Zeiron Nildo, vereadores da base aliada do prefeito, sumiram da Câmara de Porto Velho. Está reclamando aqui. Bom, eu quero agora redirecionar a discussão falando dos ciclos históricos da vida do Estado. Vamos começar por onde? Pela borracha, professor? Pode começar pela borracha, porque é o coração de tudo isso, né? É o cerne de tudo isso, é a borracha mesmo, né? Então, fundamente. E para fundamentar isso, vamos dizer, a borracha, o ouro preto chamado, né? Tinha o ouro branco, que era o látex. O ouro negro das árvores. O ouro negro das árvores, mas chamado mais de ouro preto, né? Não chamava de ouro negro. Era ouro preto e ouro branco. Ouro branco é o látex, é a matéria-prima. Ouro preto, tanto que o município de Ouro Preto vem disso, do Seringal, Ouro Preto, né? A borracha é o grande identificador da economia da Amazônia e de Rondônia. E para nós trouxe o quê? Trouxe a ferrovia Madeira-Mamoré, que é da borracha. Trouxe a Comissão Rondon, que é da borracha. Os arigós, né? Os arigós que vieram para trás da borracha. Então, eu considero a borracha muito importante, porém não teve força para gerar o Estado. Eis um problema da borracha. Não teve força para gerar um município sequer no estado de Rondônia, não é do ciclo da borracha. Por quê? Porque a única coisa que a borracha gerou aqui em Rondônia foi a identificação. Mas teve muito seringalista rico aqui, não teve? Mas é questão individual. Seringalista ricos, que depois viraram seringalistas da casterita, né? Mas com a borracha, não. Não houve enriquecimento com a borracha. Era muito perdulária, economia perdulária. Economia onde a pessoa ganhava aqui e gastava ali. Havia uma grande demanda de riqueza temporária na borracha. Bom, agora vamos para o minério de estanho, professor? Que também é outra riqueza temporária. Outra riqueza temporária. Né? Vamos lá, fundamento. A casterita, minério do estanho, que, aliás, fez de Porto Velho a capital mundial do estanho. Porto Velho ainda é hoje a capital mundial do estanho, desde 1970. O que é o estanho, professor? Para quem não sabe, o que é o estanho? O estanho é o produto da cassiterita. Tem a cassiterita. O Arimar Souza de Sá,
ele coloca a gente em saia justa. O cara sabe das coisas, fica jogando em cima da gente. Não é possível um negócio desse. Eu vou responder porque o ouvinte tem que saber. A cassiterita é o minério que vai gerar o estanho. E o estanho é a liga do aço pesado. Sem o estanho, não tem indústria. Para resumir, sem o estanho, não tem indústria. Muito bem. E em Rondônia, na época era território, né? Território federal. Como? Território do Guaporé. Território do Guaporé e o território de Rondônia foram os maiores produtores de minério do estanho do mundo. Isso sustentou a economia daquele momento? Muito, sustentou demais. Mas era uma economia muito volátil, porque saía in natura. O estanho não saía daqui. Não se produzia o estanho, se produzia cassiterita. Aí ia para São Paulo, Rio de Janeiro, ia para Manaus, para produzir o estanho. E lá que saía a riqueza. A riqueza daqui era aquela riqueza... Agregava o valor lá. Agregava valor lá, porque lá virava o estanho, o lingote do estanho. Hoje, Rondônia, que é o segundo maior produtor de cassiterita do Brasil, hoje Rondônia já tem usina de estanho. Ariquemes já tem usina que produz estanho. Então já sai agora o valor agregado. Muito bem. E daí para frente, outros ciclos que vieram? O estanho foram 2 ciclos, né? Teve o ciclo manual e o ciclo mecanizado. Aí depois do estanho... A colonização. Aí veio a colonização. Uhum. Ela vem em cima desse processo do estanho. Uhum. E veio a colonização, que vai mudar toda a filosofia de Rondônia, reorientar a ocupação humana, como você chama, de ocupação humana, e espalhar essa ocupação por todo o território, porque o estanho não fez isso. Era só Ariquemes, era só onde é Machadinho e Porto Velho. Quer dizer, braços e cabeças de todo o país, cada um com o seu próprio conhecimento, veio enriquecer esse novo Estado. E numa migração direcionada e conduzida pelo INCRA, pelo governo federal, pelo regime militar. E aí, quando você tem uma migração dessa coordenada, a gente chama de colonização oficial, que foi essa de 1970 para cá, onde gerou as cidades, onde gerou a grande produção de café de Rondônia, de soja, de gado leiteiro e gado de corte, de indústria, o pessoal que chega para o serviço público, os advogados, médicos que chegam para cá, jornalistas, pessoal que veio do Pará e veio do Amazonas e veio de todo o Brasil com essa migração aí. Aí eu fiz uma pesquisa sobre isso, vai entrar aquela grande figura chamada Juscelino Kubitschek, foi até objeto de uma crônica que eu escrevi, onde ele quer espraiar essa gente com as tecnologias ainda incipientes da época, mas ele quer fazer isso, convergir os vários Brasis para o Brasil, esse Brasilzão de meu Deus. Exatamente, e com isso o JK faz o quê? Ele muda o eixo migracional do Brasil, que era Nordeste-Sudeste, ele transforma para o Oeste, rumo ao Oeste. Para vir rumo ao Oeste, ele vai abrir a rodovia do Oeste, que é a BR-029, hoje BR-364, né? Para atender o ciclo da cassiterita. A BR-364 não vai atender ao ciclo da agricultura, não. É o ciclo da cassiterita, que vai exportar a cassiterita pela rodovia. Agora, há um dado histórico, Arimação de Sá, que eu quero colocar aqui no seu programa, é que a BR-364, ela não é a mesma BR-029 de Brasília, não. E quem inaugurou a BR-364 foi o presidente Ernesto Geisel e o governador Paulo Maluf, lá em Limeira, no estado de São Paulo, em 1974. O JK inaugurou, lá em Vilhena, a BR-029, que saiu de Brasília para o Acre. E a 364 sai de Limeira para o Acre. São 2 rodovias totalmente diferentes. Muito bem. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, uma de mensagem para nós, 993172715. Se você quiser ver as imagens, os bastidores da Voz do Povo, você entra na página do Rondô Notícias, do Facebook, você entra na página do Rondô Notícias, do DFM News, então aí as imagens do professor Francisco Matias, está de terno e terno preto e camisa azul. O professor está todo paramentado, porque estava na Assembleia, falando do Tratado de Petrópolis. Eu fazendo a palestra, Anísio Goraeb, professor Célio do Colégio Major Guapindaia, Lúcio Albuquerque, Fábio Ribeiro, que é o diretor da escola, estava dando todo o apoio para a gente. Uma maravilha a palestra lá hoje de manhã. O meu amigo José Ironildo está assistindo a Voz do Povo, está com imagens da Voz do Povo lá em Jaci, Paraná. Cumprimento o professor Matias, muito obrigado. Estamos ligados do distrito de Jaci, Paraná. E ele fala também que a inflação está controlada. Mas se a inflação está controlada, como é que o gás está subindo?
Tá certo, o Ironildo tá ligado na gente aqui, muito obrigado. Também o meu amigo José Osório de Lacerda, parabéns pelo excelente programa, cada dia melhor. Olha, Irmão, você merece, você merece. O meu amigo Lacerda e o Rafael Sá, que é meu filho, também tá ligado na voz grande do Rafael, um abraço para ele. Rafael Sá. Um abraço, muito obrigado aí pelo prestígio da audiência. Bom, eu vou fazer mais um intervalo, volto com o próximo bloco da Voz do Povo, hoje discorrendo sobre a cultura regional, com professor, historiador, analista político, cantor, jogador de futebol, professor Matias. Quero registrar também outras presenças aqui na Voz do Povo, na volta. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, hoje debatendo com o professor historiador Francisco Matias as nuances da vida de Rondônia. Passamos já pelos territórios e agora eu quero falar com o professor Matias a respeito de uma figura fantástica para a vida de Rondônia, Aloysio Ferreira.
homem que comandou tudo durante 30 anos, mais ou menos, professor? 30 anos. 30 anos. Ele mandou e desmandou, colocou quem ele quis, o homem era fera. Pois bem, antes de atender, de falar do Aloysio Ferreira, eu quero registrar a professora Idalvina, fiel ouvinte da Voz do Povo, está aprendendo mais da história de Rondônia com o professor Matias. Ô, professor, é uma honra para mim. Também está conosco o Reginaldo, do Nova Floresta. Arimar, eu estou estudando, estou tendo uma verdadeira aula de história de Rondônia. Está demais, parabéns ao professor. Muito obrigado. A Cléo de Ji-Paraná diz, esse professor Matias não é brincadeira não, se o Arimar fosse besta, ele já tinha engolido. Professor, Ô, Cléo, muito obrigado aí. O Arimar não é besta coisa nenhuma. Ô, Cléo, obrigado, Cléo. Um abraço de Paraná. O professor Crispim de Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo. Abraço ao professor Matias. Um abraço, Crispim, para você, não, professor. Sabiá do Carmela Dutra, visitei o Museu da Borracha no Rio Branco. Fiquei encantado com as responsabilidades dos acrianos em preservar a nossa história, diz o Sabiá. O Sabiá, realmente, o Acre preserva, porque a história do Acre é basicamente isso aí. Mas aqui também tem o Museu da Borracha, aqui no Parque Circuito, né? No Museu do Salado da Borracha. O Sabiá levanta uma questão, nenhum governo até hoje se preocupou em preservar essa memória. Eu concordo com você e com o Sabiá. Que era metido a ser intelectual, não tem pelotas para nada. A nossa memória histórica é relegada a um plano secundário, mas muito secundário. A quinto plano. A quinto plano secundário. Boa tarde, estou ouvindo a Voz do Povo em Cacoal, na linha 7. Cecília Mantovanelli. Cecília Mantovanelli, na linha 7 de Cacoal. Na rede Antena de Cacoal, a Rádio Antena 96.5. O João Carlos Pereira está ligado na Voz do Povo. Sabe onde o João Carlos está? Está bem aqui nos Estados Unidos. Está em Orlando, na Flórida. Orlando, na Flórida. Ligado na Voz do Povo. Manda abraço a mim, está gostando do programa. Hoje eu estou aprendendo como nunca. Vamos continuar a atender o ouvinte da Voz do Povo aqui. O ex-deputado Luiz Gonzaga está ligado na Voz do Povo. Disse que assistiu uma palestra do professor na Assembleia hoje de manhã e está maravilhado com a entrevista. Tive a honra de ver meu ex-chefe e meu amigo Luiz Gonzaga, da Costa, foi deputado estadual, foi prefeito de Ministro Andreasa, é um amigo de primeira linha. Se você quiser ver os bastidores da Voz do Povo, a entrevista do professor aqui, as imagens, você entra no Facebook do rondonoticias.com.br, Rondonoticias RO, também no site da FM News, que transmitem imagens aí, som para você. Quer ver os bastidores da Voz do Povo? Entra lá e já tem tudo na sua mão. Na palma da sua mão. Pois bem, o Zé Ironildo quer saber como é que surgiu Jaci-Paraná e quer também saber o ciclo das hidrelétricas. Professor, duas situações. Deixa eu ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Acir de Souza, o Chiquinho Lopes, está ligado, está cumprimentando também a gente. Eu agradeço, Chiquinho. Um abraço. Chiquinho. Professor, Jaci-Paraná surgiu no início do século, não foi, professor? Jaci-Paraná é do estado do Mato Grosso. Surge com o nome de Generoso. 1900 e alguma coisa? A povoação de Jaci-Paraná, ela vem de 1902, 1903, mas a formação da região é bem anterior, é do primeiro ciclo da borracha. O nome daquele lugar chamava-se Generoso Ponce. Depois é que o Aloysio Ferreira, já quando a Madeira Mamboré foi nacionalizada, mais na frente, mudou o nome para Jaci-Paraná em homenagem ao rio Jaci-Paraná. Mas o nome do lugar é Generoso Ponce. Esse Generoso Ponce era da onde? Era governador do estado do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Que aí quando criou a localidade, quem governava o Mato Grosso era o Generoso Ponce. O nome dele é Generoso Ponce Paz Leme. Pois bem, o Sabiá está me dizendo que está idealizando o memorial do Seringueiro, mas está fechado por falta de apoio do município de Porto Velho. E não vai ter tão cedo mesmo, não. Infelizmente, Sabiá, vamos continuar. Nossos governantes não dão apoio a essas ideias boas, não. Atendendo o ouvinte da Voz do Povo. Antônio Zé Magalhães voltou a fazer contato conosco. O historiador professor Francisco Matias explanou muito bem os importantes ciclos da economia de Rondônia, mas modestamente quero destacar a importância da Embrapa para a implantação das culturas agrícolas e pecuárias e também o crescimento do agronegócio na década de 70, 75, está dizendo o Magalhães. Fale com ele. A Embrapa, uma pesquisa agropecuária, teve e tem
tem uma participação muito grande no agronegócio, principalmente no café de Rondônia, que é um dos melhores cafés do Brasil e se deve muito à Embrapa, essas pesquisas, essas novas mudas, esse novo plantio. Eu também acho a Embrapa muito esquecida na história e muito importante para Rondônia. A jornalista Jaqueline Alencar, da Engie Paraná, gostando da sua entrevista, mandando abraço, professor. Muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado. De Paraná, que é o centro irradiador de Rondônia, não é Porto Velho, mas é de Paraná. Capital do agronegócio. Capital do agronegócio. Já se chamou Urupá, já se chamou Rondônia, já se chamou Presidente Pena, já se chamou Vila de Rondônia, ela se chama Ji-Paraná. Muito bem. Quer ver as imagens da Voz do Povo? Acesse aí o Rondo Notícias na página do Facebook, também o DFM News, a Rede Antena. Pessoal, está todo mundo transmitindo a Voz do Povo. A Diana Vasconcelos também está ligada na Voz do Povo. Um grande abraço, compartilhe essa entrevista. Também a dona Fátima Almeida está ligada na Voz do Povo, lá em João Pessoa, gostando, cumprimentando o professor Matias. João Pessoa, lá na fronteira com a Europa. Pois é, lá tem Ponta de Seixas, lá tem nosso limite é leste, né? É leste, né? Na Ponta do Seixas. Na Ponta do Seixas, praia do Cabo Branco. É verdade. Eu conheço lá, professor. Conhece lá também, conheço. O Carlos Martins está ligado na Voz do Povo, a entrevista está extraordinária. O Wilson Souza também se ligou com a gente, um grande abraço. O grande Andonal, parabéns, professor, pela entrevista. Muito obrigado, Andonal. Vamos continuar a atender o ouvinte da Voz do Povo. Professor, saindo de Aloysio Ferreira, vem aí o Cândido, não, o Rondon antecede, né? Rondon. Rondon antecede. Nós precisamos estudar o Rondon em Rondônia. A gente fala muito do Rondon. Mas não estou falando do Rondon Marechal. Do Joaquim Vicente. Do Joaquim Vicente Rondon. Grande coronel Joaquim Vicente Rondon. Governador do Guaporé. E deputado federal. Aliás, tem uma passagem das pesquisas que eu faço. Ele foi apartear o Carlos Lacerda no parlamento. Sabe a história, professor? Não sei não. Ele disse o seguinte, ele começou a apartear o Carlos Lacerda, que era deputado federal pelo Rio de Janeiro. Carlos Lacerda, tribuno do mais alto nível, virou para ele e disse: deputado, respeite o meu discurso, como eu tenho respeitado o seu silêncio durante todos esses anos. É porque o Lacerda era tribuno, era radialista, era jornalista, e o Joaquim Vicente Rondon era um coronel fechado, de linha dura, que não sabia falar em público mesmo. Se elegeu aqui deputado e renunciou até o mandato para assumir o doutor Renato Medeiros, porque ele não aguentava mais ser deputado federal. Ele foi um deputado federal somente para vencer o Aloysio Ferreira, somente para instalar aqui os peles curtas. Foi só para isso. Vamos falar de Cutuba e pele curta? O Rondon era um deles. Cutuba é elite? Cutuba é elite, né? Aquilo doce, É aquilo doce. O que é Cutuba? Cutuba quer dizer doce, né? E não sei o que o outro não sei o que quer dizer, né? O outro, pele curta é plebe rude, né? Pele curta é a plebe, né? Eu não vou dizer aqui no microfone para não saber, é tão pejorativo quanto Cutuba. Cutuba é pejorativo, pele curta é mais pejorativo ainda. O Aloysio Ferreira era Cutuba. Era Cutuba, chefe dos Cutubas, né? Afinal, é o Catega, nome da categoria, né? Porque aqui sempre teve uma casta muito grande com a madeira mamoré. A madeira mamoré era o tudo e o nada aqui. Então, quem era da madeira mamoré era os Categas. E quem não era os pele curta. Eram os que eventualmente eles se tornavam governadores. Sim, mandatários, prefeitos, né? A madeira mamoré mandava em tudo aqui. Bom, o telefone está aí para você mandar mensagem, 993-17-27-15. Vamos ver quem estão as mensagens aqui, Frank. Vamos ver onde é que tem mais mensagem aqui. Mas, professor Matinho, a gente vai amanhecer o dia aqui, viu? Porque olha o que tem de ouvinte aqui que está ligando para a Voz do Povo, mandando mensagens aqui. Muita audiência. Programa aí, na audiência danada. Vamos continuar a atender o ouvinte do programa. O Zé Carlos está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim, cumprimenta o professor. Muito obrigado, Zé Carlos. E diz assim: bate-papo é bom com quem conhece. Arimar, precisa disso aí, vai um bate-papo de primeira linha. Eu conheço um pouquinho, porque eu pesquiso, mas o professor é essa fera aí. Bom, vamos lá então, continuar a atender o ouvinte da Voz do Povo. A Marília está em Ariquemes, ligada na Voz do Povo. Em Ariquemes ela está na 103.9 e diz assim: depois do Aloysio Ferreira e também do Joaquim Vicente Rondon, qual foi o outro governador, professor? Depois, na sequência, foi o
Joaquim de Araújo Lima, né? Que vai ser também o autor do hino de Rondônia. Agora, outro governador importante, depois do Aloysio Ferreira, eu acho que foi Humberto Guedes, depois foi o coronel Jorge Teixeira de Oliveira. Acho que eu reputo esses três os fundamentos do estado de Rondônia. Muito bem. Teve alguns que acabaram também fazendo duas gestões. O Paulo Leal fez dois. O coronel Mafra, né? O Alberto Mafra terminou preso pela ditadura militar, né? Esse pessoal fez duas porque era nomeação. A gente não pode chamar de gestão, porque eles não tinham mandato. Eram nomeados e não sabia quando entrava, não sabia quando saía. Podia sair no outro dia, no outro ano, depois de 2 anos, depois de 6 anos. Não era mandatário, né? Professor, só para finalizar rapidinho, vamos falar do Anacreonte, que é um sujeito que chegou aqui na ditadura militar, fez uma bacanal no canto do palácio. E aí, e o resto da história, professor? Olha, interessante do Anacreonte é que ontem ele sucedeu ali ao Mafra. Ao Mafra. Né? O Anacreonte, capitão Anacreonte, que não teve nenhum documento para nomeá-lo do governador, ele foi interventor. Não, porque ele não consta da relação dos de governador, não consta, né? Ele foi banido, né? Ele foi banido. Foi banido, né? Interessante. Ontem foi o enterro do seu Euro Tourinho. A família Tourinho, o seu Luiz Tourinho, o seu Euro Tourinho, deram total apoio ao capitão Anacreonte. Infelizmente, a gente pode falar disso no programa, porque o Anacreonte é uma história maravilhosa da ditadura militar, da crueldade da ditadura militar, do autoritarismo da ditadura militar que ele representou aqui. Bom, Chiquinho Lopes parabeniza o programa, também a Claudinha Pereira está na Voz do Povo, e eu quero agradecer ao professor Francisco Matias, o bate-papo sadio, gostoso que ele fez aqui na Voz do Povo. O Adneuton, da BR-319, quilômetro 1. Pergunta, professor, as hidrelétricas foram bem ou foram mal para o Rondônia? Foram bem e mal, as duas coisas. Duas coisas. Professor, metade. Muito obrigado. Animação de sábado. Muito obrigado a todos pelo preenchido da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. O João Carlos está me dizendo aqui que foi o melhor programa que ele já viu. Eu agradeço a gentileza dele. Uma tarde muito feliz para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação.